Enfim, vamos lá, meu povo. Vamos pro campinho? Vamos debater aqui a possível escalação diante da equipe do Barcelona de Ilhéus, né? Para esse jogo desta terça-feira. O jogo acontece nesta terça-feira e a gente vai trazer para vocês aqui. Vamos lá. Como ele deu ali alguma pista, né, de que ele deve ir com um time diferente, né, de repente até com jogadores que não atuaram ainda na temporada, eu acho que vai ser um Bahia muito mais perto do Bahia Prime, tá? Do Bahia Prime. Então vamos lá. No gol, acho que vai ter a manutenção de Ronaldo, tá? No gol, acho que vai ter a manutenção de Ronaldo. Na direita, como o Roman jogou a partida inteira, eu acho que ele vai terminar vindo com o Gilberto, né, na lateral direita, começando esse jogo. Então a gente vai ter aqui Gilberto na lateral direita. Defesa, ele falou que Canu já fez alguns jogos e tal, Gabriel Xavier fez a primeira partida dele. A gente pode ter, talvez, aí a defesa com David Duarte e Ramos Mingo, será? A estreia Vamos lá, David Duarte e Ramos Mingo. E na esquerda, Luciano Juba. Né? Na esquerda, Luciano Juba. No meio, eu acho que pode pintar Caio Alexandre. Caio Alexandre. Aqui no meio campo. Agora, os companheiros de Caio. Nestor jogou. Eric, ele falou que vai descansar. Michel jogou. Jean Lucas e Everton Ribeiro mesmo? Vai ser o Bahia Prime? Completão? Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro. E aí na frente, a gente deve ter o time titular, né? É o time titular que vocês querem? Pronto, é o time que ainda não entrou. Nenhum desses jogadores aí, nenhum. Repito, nenhum, com exceção de Ronaldo. Nenhum desses jogadores aí, com exceção de Ronaldo, entraram em campo em 2026 com a camisa do Bahia. Nenhum. O pessoal tá dizendo aqui, se for pensar em quem não jogou, é o Bahia Master mesmo. Bahia Prime. Eu acho que vai ser o Prime. Prime do Prime. Precisa dar ritmo. Pois é. Não tem pra onde correr. É o Bahia Prime. Aí, coitado do Barcelona, né? Logo na minha vez. Logo na minha vez. Sobrou pro Barcelona. Pois é, Arthur. Sobrou pro Barcelona. Mesmo time contra o Corinthians. É isso. Então, a tendência que a gente tem é isso aí. É claro que contra o Corinthians pode ter uma outra mudança, né? Ele pode, por exemplo, por ser um jogo fora de casa, começar com Acevedo, enfim, dar um pouco mais de sustentação ali. Mas a expectativa é que a gente vá com esse time aí para dar ritmo, né? O Bahia considerado titular, o Bahia considerado prime, né? E aí a gente vai ter 5 alterações no segundo tempo. 5 alterações, né? Imagino eu que a linha defensiva ele não vai mexer, né? Ele costuma deixar os zagueiros, né? A linha defensiva jogar os 90 minutos. E aí ele tem 6 peças na frente para mexer 5, né? Para mexer 5. Vamos ver como é que vai se desenhar. E aí acho que vem aí no segundo tempo, vem garotada, né? Vem Cauê Furquim, vem Del, vem Juan Pablo, pode vir David Martins, né? Pode vir aí Pedrinho. Eu acho que ele vai fazer isso. Talvez só o Jean Lucas que não sai, né? É isso? Tá dizendo aqui o Leonardo Hasselmann. Aí ele tiraria Caio Alexandre, Everton Ribeiro, Ademir, William José e Eric Puga, né? Essas seriam as 5 alterações para o segundo tempo? Planejando, fazendo esse planejamento? Manteria a linha defensiva, que ele normalmente deixa, né? E aí aquele esquema que vocês já sabem, né? Saída de 3, Ramos Mingo, David Duarte e Gilberto, né? Você já sabe como é que é o esquema. Ramos Mingo, David Duarte e Gilberto. Luciano Juba e Caio Alexandre, por dentro, Jean Lucas, Eric Puga, Everton Ribeiro e Ademir. E na frente, o William José. Velho. Se o Bahia for com esse time, se o Bahia for com o Prime, coitado do Barcelona, viu? Coitado do Barcelona. O Barcelona, uma hora dessa, tá, porra, logo na minha vez, velho. Foi com o time mesclado em todos os jogos, logo na minha vez. Entram Del Furquim, Juan Pablo, David Martins e Pedrinho. É por aí. É por aí. Eu acho que agora vai ser o povo titular. Aí vai entrar Sanabria no segundo tempo. Acho que Sanabria não tem condição de jogo ainda não, velho. Acho que Sanabria e Kik não devem ter condição de jogo por enquanto, né?
Pelo menos eles voltaram a treinar agora, né? Kik, na verdade, voltou a treinar agora. Acho que o Sanabria nem começou a treinar ainda. Então, eu não vejo eles dois. Não vejo eles dois nesse momento, não. Mas é isso. Aí no segundo tempo, acho que ele vai manter a linha defensiva, manter Juba, manter Mingo, Duarte e Gilberto. Ele não costuma mexer, né? Só se for uma necessidade de lesão, alguma coisa assim. Esperamos que não tenha. E aí, do meio pra frente, ele deve manter só o Jean Lucas, que é o que tem mais pulmão de todos, né? E aí, pra mim, deve mexer aí Caio Alexandre, Ademir, Everton Ribeiro, Eric Pug e William José. Acho que essas devem ser as 5 alterações do Bahia no jogo, né? Vamos reposicionar aqui direitinho o time, né? No 4-3-3 inicial, para nós vermos, né? Como é que a gente poderia mexer nesse segundo tempo aí. Vamos lá, Ademir, Pulga, tá aqui. Esse seria o 4-3-3, né? Aí no segundo tempo, quem a gente vai tirar? Que eu acho que ele vai tirar, né? Caio Alexandre, Everton Ribeiro, Ademir, William José e Pulga. Eu acho que esses jogadores aí ficarão em campo. Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo, Juba e Jean Lucas. Acho que esses jogadores ficarão em campo. Aí, para substituir esses jogadores, ele vai botar quem? Talvez Kaique, né? Que jogou pouco. Kaique pode entrar, de repente, pelo lado direito ou pelo lado esquerdo, né? O Juan Pablo vem jogando muito, ele pode colocar o Del no lugar de William José, né? De repente aqui na frente. Na volância, não sei, ele pode ir de repente. O Cid, não sei se vai estar disponível para esse jogo, ele pode ir de repente com Rezende. Rezende pode entrar nesse jogo no segundo tempo, né? Não duvidem se isso acontecer. Ele pode entrar com Rezende. Ou até, quem sabe, um dos dois zagueiros como volante, né? Marcos Vitor ou Fred. Também não é impossível de se pensar nessa possibilidade aqui. Pela direita, eu acho que ele vai de David Martins, né? Eventualmente. É uma possibilidade. David Martins. Aí na frente, ele pode ir com Kaique e Furquim, né? E aí você descansa o Juan Pablo, que vem jogando pra caramba também, né? Em termos de quantidade de jogos e minutagem. Aí você altera, né? Você coloca Rezende, Martins, Furquim, Del e Kaique no segundo tempo. Eu acho que esse é o planejamento. E aí? Concordam, discordam? Acham que é por aí? Lembrando que depois do jogo de amanhã contra o Barcelona, tem... Jota também pode aparecer, né? De repente, se ele estiver recuperado, né? Que o Bahia falou que ele tinha sido poupado e tal. Se ele tivesse recuperado, ele pode, de repente, aparecer também nesse meio campo aí. Aí você pode ter Jota no lugar de Rezende, por exemplo. Exatamente isso. Pode ter uma outra mudança aí no segundo tempo, né? Pode ser que não sejam exatamente essas 5 peças. Mas eu acho que vai ser mais ou menos isso aí no segundo tempo, né? Mais ou menos isso daí. Logo na minha vez, né, Barcelona de Leus? Logo na minha vez, o Bahia vai com a força máxima, vai sair jogando com o Bahia Prime, né? Vitor, Leiro, antes de você graduar, você foi professor? Pergunto porque fico admirado com a paciência explicar a mesma coisa várias vezes, inclusive na mesma live. Cara, não fui professor não, mas a paciência é natural do trabalho que eu faço, né, velho? A gente tem que ter paciência. Primeiro porque tem algumas pessoas que não têm a mesma capacidade de entendimento. Umas têm mais, outras têm menos. Então você tem que realmente ter uma didática ali para poder falar algumas coisas e explicar algumas coisas. E tem um outro contexto que é super importante também. A audiência é rotativa, né? A live tem 2 horas. Nesse momento tem 2 horas e 5 de live. Tem gente que assistiu o início, mas perdeu alguma parte. Quando volta, enfim, pode ter perdido aquele momento que eu falei alguma coisa importante. E aí você termina repetindo, sim, algumas coisas ali 2, 3 vezes durante a mesma live, né? Quem assiste a live por completo, quem assiste as 2 horas e pouco de live, pode achar, pô, já ouvi isso aí pela terceira vez que você tá falando. Eu entendo, realmente. Mas aí você tem que se colocar no lugar do outro também, né? Que de repente não tá desde o início, ou que fez uma pergunta repetida e o cara tá aqui assistindo, ele também tem o mesmo direito de ser respondido que qualquer outra pessoa tem, né? Então a paciência é normal do trabalho que eu exerço aqui, pela capacidade diferente de entendimento. O Bahia, ele tem torcedores que também varia entre várias classes sociais, né? E vários níveis de instrução diferente, né? Então você tem que ter paciência, porque nem todo mundo tem a mesma capacidade de absorção de conhecimento, de conteúdo que as outras pessoas, né? Enfim, então basicamente isso. Véio. Eu sei que às vezes é chato para algumas pessoas, né? Eu sei que às vezes é chato. Aí, ó, o Santana acabou de perguntar, por que o ataque está reserva? Porque ao longo do que eu estava debatendo aqui, a gente já tirou o time titular. Aí é como se fosse o time no segundo tempo, entendeu? Quem veio acompanhando a live percebeu que isso aí já são as mudanças para o segundo tempo. Mas quem entrou agora na live vai estar sem entender.
Então, vou ter que repetir aqui, né? Por exemplo, essa situação para o Santana que acabou de perguntar.